Bom dia, tudo bom? Meu nome é Aaron Santos, eu sou projetista, técnico em edificações, graduando em engenharia civil. Passou o caminhão, beleza. Eu ouvi eu ouvi uma coisa sobre uma explicação sobre a perseguição sobre os cristãos. E aí o rapaz explicou que os cristãos naquele dado tempo era perseguido e guilhotinado, né? E cortavam a cabeça do cristão. Era só o cara falar que estava pregando o evangelho que acontecia essas atrocidades. Pois bem, eu observei uma coisa muito interessante e importante, que inclusive foi uma pessoa ligada à mídia, à rádio, inclusive aqui de Humildes. Eu observei o seguinte: informação é uma coisa importantíssima, e mas você tem um jeito certo de informar as pessoas, certo? Quando você informa um dado fato e você não explica a causa, você tem um problema. Por quê? Porque fica uma informação solta, informação sem nexo. Você não consegue absorver uma informação sem laços, sem nexo, sem conexão com outras coisas. Observe, o repórter, o apresentador, ele falou que os cristãos sofriam discriminação, sofriam esse tipo de perseguição. Muitos cristãos morreram só porque pregavam o evangelho. Só que eu lembrei, quando ele falou isso, eu estava ouvindo, eu lembrei que o porquê é mais importante do que o que. O porquê é mais importante que o que. Você pode concordar, não concordar, mas o meu trabalho, o que eu quero despertar em você nesse momento é essa pergunta, é essa questão de você pensar um pouco mais sobre isso. Porque o porquê é mais importante do que o que aconteceu. O porquê aconteceu é mais importante do que o que aconteceu. O que eu estou te dizendo é que a causa é mais importante que a consequência. Não adianta você tratar a consequência, você tem que tratar a causa. Não adianta você tratar o sintoma, você tem que tratar a doença. Entendeu? E essa perseguição a cristãos, ela ocorreu por quê? Porque o cristianismo, desde os tempos dos romanos, o cristianismo ele é uma unidade universal do povo. Ou seja, o povo identifica-se com algo maior, que é Deus, e esse algo maior ele lhe dá base, ele faz com que o povo seja unido numa causa maior de um Deus criador. E essa causa, ela movimenta, ela faz com que
movimente todo o seu povo em volta de um só, vamos dizer assim, um só interesse, vamos dizer assim. Aí é que vem a questão, por que eles eram tão perseguidos? Porque eles representavam uma coisa maior que o rei, maior que o imperador, muito maior, certo? E isso a religião, a fé, colocavam os reis, os imperadores, os impérios. A leitura dos imperadores é que a fé colocava os impérios em risco, porque se você tem um Deus que é muito maior que aquele império, perceba, é infinitamente maior. Deus é infinitamente maior que qualquer governo. Sempre foi, inclusive nos dias de hoje. É por isso, aí eu faço uma conexão, é por isso que na China, no Oriente Médio, eles perseguem hoje a Igreja Católica. O Oriente Médio, ele é 95% perseguição contra cristãos, entendeu? Porque o cristianismo é milenar. Você já pensou em lutar contra uma coisa que é milenar? Tem mais de 1000 anos, tem 2000 anos, mais de 2000 anos. É por isso que o cristianismo é tão perseguido, principalmente nos dias de hoje. Tá certo? Porque representa a união do povo cristão. Representa dizer que você não está só. Toda vez que você se sente só, você fica mais fraco. Uma sociedade que não tem a crença, não tem uma unidade, não tem um pensamento geral, um senso comum de Deus, de algo muito maior do que governantes, basicamente o governante vira Deus. O governante vira, vamos botar Deus, um semideus, sei lá. O governante sobe. É por isso que governos totalitários, é por isso que o Oriente Médio acontece isso, acontece a perseguição contra cristãos. No caso do Oriente Médio também tem a questão histórica que o islamismo, em dado momento, no passado, eu não lembro qual século, eles expandiram muito e quase tomaram conta da Europa todinha. O cristianismo estava sendo extirpado do mundo. Eles estavam extirpando o cristianismo. E daí o cristianismo consegue voltar, tomar conta da Europa inteira. E tipo assim, o cristianismo é paz e amor, né? O islamismo não. O Islã ele prega regras bem claras. Se você não faz parte, é o fim de linha, entendeu? A gente tem preocupação porque ainda hoje o cristianismo é muito perseguido. Bom, eu fiz um videozinho, já tá quase 10 minutos.
Mas entenda, só foi para explicar que o porquê é mais importante do que o que. Ou seja, se você souber, se você chegar a alguma informação que determinada coisa aconteceu, procure saber o porquê ela aconteceu. O porquê é mais importante do que o que aconteceu. Tá ok? O porquê vai lhe libertar. O que aconteceu vai ser... Você vai ter informação, mas vai ser uma informação desconexa. Você não vai muito longe. Tá bom? Um abraço do seu amigo Heron Santos.